Olá, gente. Boa tarde, tudo bem? Oi, gente, boa tarde. Estamos esperando nossa convidada. Ah, nossa convidada já chegou. Tô só fixando aqui o tema da live para vocês. Quem for entrando depois saber. Pronto. Boa tarde, gente. Tudo bem? Onde é que eu tô agora? Já vi que a Elisa já entrou. Elisa, se você quiser me mandar uma solicitação para participar. Ah, pronto, achei. Já está chegando aí. Alô? Oi, tudo bom? Oi, Elisa, boa tarde, tudo bem? Tudo jóia. Tudo jóia, gratidão aí por participar com a gente aí desse bate-papo. Imagina, um prazer, Maurício. O pessoal está entrando, está começando a entrar agora aqui na live, né? Então, gente, gratidão, essa é uma das diversas lives que estamos fazendo aqui pelo portal, sempre chamando pessoas da área que fazem pesquisas, professores, exatamente para ajudar essa questão da divulgação do yoga, da meditação, como essa ferramenta de transformação da sociedade. Né? E a gente está hoje aqui com a doutora Elisa Cosaza, que é uma grande pesquisadora, né, que tem muita coisa a estar apresentando e conversando com a gente. Né? É, Enfim, fiquem à vontade para colocar as perguntas, né, que vocês queiram, o pessoal que está entrando. Enfim. Elisa, Oi, boa tarde. Tudo bem? tudo bom? Você está me ouvindo bem aí? Tô sim. Tá. Doutora Elisa, deixa eu te fazer uma pergunta, assim, só para a gente conhecer um pouquinho mais do... é, como foi esse seu encontro com as técnicas de meditação, que embasam muito muitas das suas pesquisas? Eu acho que o meu interesse inicial nessas técnicas começou quando eu comecei a praticar Aikido, que é uma arte marcial. Então, o meu primeiro contato com essas práticas vem da arte marcial, que também traz um viés bastante prático desses treinamentos, né, no sentido de realmente conseguir trazer para o dia a dia, trazer, enfim, para a vida mesmo, essas práticas de origem milenar. Foi assim o começo. E, Aí depois, é claro, eu acabei conhecendo mais outras técnicas, né? Conhecendo outros professores também, mais especificamente da meditação. Acho que tem um ruído de fundo aí, Maurício. eu também estou ouvindo um ruído, estou trocando aqui o fone, né? Eu acho que é do fone. Tá, Deixa eu ver. Eu acho que melhorou?
Melhorou, melhorou. Agora desapareceu o ruído. É, essas coisas de modernidade, né? Esses fonezinhos são bons, mas às vezes dão problema. Sim, Então, depois eu acabei conhecendo os professores. Hoje em dia, o meu professor principal dessa área toda de meditação é o Alan Wallace, né? É um grande autor e erudito nessas práticas todas, em especial meditações de origem budista, né? Apesar de eu não ser budista, né? Realmente não sou uma pessoa religiosa, mas de qualquer modo ele acabou se tornando minha principal referência e meu principal professor. ai, que bom. Não, para quem quiser conhecer mais, é só fazer uma busca pela internet que vocês vão achar muito material da professora Elisa. Hoje, como a senhora tem visto a aceitação das práticas de meditação, né, para as pessoas que buscam tanto para a área de saúde quanto para a área educacional? Eu tenho visto um crescente acerca disso, não foi? Eu tenho visto um crescente, mas também com um certo receio, né, de a gente ver pessoas que muitas vezes não estão habilitadas a ensinar essas práticas, né, começando a ensinar por uma questão até de um modismo. Eu acho que isso é um ponto crítico, né? Então, eu acho que o preparo, né, tem que ser bastante responsável, em especial se for para a escola, onde você está com crianças, né? De certa maneira, teria que ser alguém que tenha algum preparo para lidar também com essa parte educacional, especificamente do ponto de vista didático para crianças, né, além do conhecimento para a meditação. Ou seja, a gente chega à conclusão que temos poucas pessoas que têm essa formação e que têm essa capacidade hoje em dia de realmente oferecer uma coisa que seja segura, que seja didática, que seja voltada realmente para as pessoas das escolas, para as crianças em especial. Essa sua colocação é super pertinente porque aqui dentro do portal a gente sempre trabalha muito com definições operacionais e com procedimentos e é uma preocupação constante nossa, exatamente porque a gente está trabalhando com pessoas em formação, né? Então a criança ela em si, né, é o que a gente fala, a gente trabalha com o desenvolvimento de concentrações sensórias, habilidades de atenção, né? E a gente deixa para o conceito mesmo da meditação está ocorrendo a partir do Fundamental 2 em diante, que é quando o adolescente, o pré-adolescente já tem uma maturidade para entender a prática em si, porque é muita responsabilidade, a gente tem uma preocupação grande com isso, por isso que o nosso grande interesse, né, tanto a nível do portal quanto a nível lá da faculdade, na Fernão Dias, né, no nosso curso também, nesse embasamento de yoga e meditação com evidência científica, exatamente para a gente poder levar isso de uma forma segura. A senhora vê, assim, com bons olhos, todo o processo de meditação como uma boa porta de entrada para desenvolver habilidades socioemocionais? Eu acho que é uma das portas de entrada. Não acho que é a única porta de entrada, mas eu acho que pode ajudar a criança a ter uma percepção de si, né? E ajudar nesse sentido no reconhecimento das suas próprias emoções. E ajudar a lidar com isso também. Mas não vejo como a única porta de entrada. Eu acho que a convivência com outras crianças, com adultos, né, que tenham uma maturidade emocional, enfim, podem ser também outras formas de entrar para essa prática. Né? Então, além do que, não acho que meditação em si seja uma coisa que seja oferecida em todos os ambientes e que todo mundo queira praticar meditação, né? Eu acho que assim tudo tem suas limitações e suas especificações. Sim. E deixa eu te fazer uma pergunta. A gente estava. Você quer falar um pouquinho para a gente desse projeto que a gente adorou, né, quando a gente viu do Senhor Coron? Então, o desenho do Sr. Coron ele foi uma iniciativa pessoal e começou com a Juliana Negrão, que é uma
psicóloga, ela está querendo fazer o pós-doutorado comigo, né, lá no Einstein. Aí ela conversou com a Renata, que é uma autora de livros infantis, e me chamou também. E a gente começou, então, a desenvolver os roteiros, né? Em especial, os desenhos foram feitos por uma adolescente de 15 anos, a Mariana, sobrinha da Juliana, que ficou muito feliz de poder contribuir ajudando outras crianças, tá? Então, enfim, foi uma situação bem interessante mesmo, né? Inusitada. Acabou viralizando, né? Hoje em dia a gente tem mais ou menos umas 7, 8 línguas diferentes, o Senhor Coron, tá em sites nos Estados Unidos, enfim, tem pessoas de diversas ONGs, principalmente que trabalham com crianças interessadas. Eu sei que em algumas escolas particulares foi a aula de apoio para ensinar as crianças não só sobre o coronavírus, mas também como lidar com as emoções, né? E, enfim, a Juliana tem um trabalho, tem uma criatividade e uma vontade de querer ajudar realmente muito bacanas e basicamente eu só dei um apoio para o que ela gostaria de fazer. Não, mas o trabalho ficou maravilhoso. Tipo assim, foi assim. Eu mesmo mandei para os meus coordenadores, que eu gostei muito. Logo de cara eu falei, nossa, é a porta de entrada para a gente começar a conversar, principalmente com o Fundamental 1, né? Que os primeiros 15 dias da quarentena foram aqueles dias muito incertos, né? E foi super. Foi um material que veio na hora certa. Eu agradeço. Ah, que bom, que bom. Elisa, deixa eu te fazer uma pergunta. Com relação à parte de importância, toda a parte voltada à pesquisa dentro dessa área, você tem visto um número maior de artigos sendo publicados de 2000 para cá, com relação à aplicabilidade de meditação, mindfulness. Como é que você enxerga esse movimento indo muito da área da saúde e indo para a área educacional? Eu acho que isso é possível por causa das evidências, né, de ciência que indicam que essas práticas podem ser benéficas, né? Não só na área da saúde, mas também para as crianças, agora nas escolas, né? Crianças e adolescentes. Principalmente nas escolas, eu acho que uma abordagem mais focada no corpo, como o yoga, possa ser mais interessante para ajudar a criança a ancorar na prática. Né? Ou práticas muito focadas em respiração, né? Do que práticas mais abstratas, em especial para o Fundamental 1. Isso daí bate exatamente com a nossa linha de trabalho, que é necessário a gente fazer um trabalho de asseguramento emocional. Esse trabalho começa pelo trabalho corporal, a reorganização de tensões, para que o processo ventilatório seja organizado e a criança consiga entender, entrar nesse estado, tanto para organização da atenção quanto relaxação, né? E a relaxação é interessante que quando a gente trabalha do Fundamental 1, e deixa isso bem claro, o pré-adolescente ou adolescente gerencia melhor o estresse. Isso é uma coisa que a gente ainda tem visto, não colocamos em teste nem nada, mas assim, a gente tem percebido significativamente, principalmente quando a gente passa questionário com eles, né, a capacidade de relaxar. E é fundamental para meditar, né? Não existe boa meditação sem bom relaxamento. Então, eu acho que essa prática toda do corpo faz toda a diferença. Né? E o adolescente especial, ele está tendo várias transformações nesse corpo. E é muito importante ele perceber, né? E realmente para perceber esse corpo, para aprender a lidar com esse corpo. Né? Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que é uma abordagem bem indicada mesmo. Isso é bem interessante porque assim, a gente tem visto que a Fundamental 2 sempre tem uma resistência inicial para as práticas meditativas, né? Mas a gente tem começado a perceber que aqueles que acolhem a meditação, eles têm mais facilidade para sustentar a atenção, principalmente nas aulas. Porque agora, tá todas as aulas online, mas no presencial, eles tinham essa clareza para perceber, sustentar a atenção dentro da aula presencial. Enquanto que aqueles que tinham muito resistência com relação à meditação, eles têm ainda, continuam apresentando a dificuldade, apesar de regular melhor com a relaxação.
Então, é um ponto bem bacana. É. Ah, eu acho que o ideal é começar no Fundamental 1 e no Fundamental 2 ser só uma continuidade, né? A idade do Fundamental 2 e do ensino médio geralmente não é muito favorável para ser a primeira abordagem com essas práticas, né? Eles já têm, já começam a achar, ter seus preconceitos, etc., que as crianças no Fundamental 1 não têm, né? Então, o ideal seria que começasse no Fundamental 1. Eu acho que o que eu tenho ouvido falar, né, das abordagens mais bem-sucedidas são essas que começam no Fundamental 1, as crianças continuam no 2 e no ensino médio. Mas eu acho que não é também é mais difícil, mas é possível sim implementar a partir do Fundamental 2 ou do ensino médio. Só que eu acho que a abordagem ela tem que ser diferente, ela tem que ser realmente mais focada no corpo. No início ela tem que ser mais breve, né, para que o adolescente não fique entediado com a prática, né, e ele comece aos poucos a perceber o efeito e os benefícios. Os adolescentes, eles são um capítulo bem interessante mesmo. Eu tenho alguns que estão agora já na faculdade. Eu estou trabalhando com a minha segunda geração, né, os filhos dos meus primeiros alunos. E nessa segunda geração eu estou com um protocolo mais acertado do que na primeira. E é bem interessante porque a partir desse conceito, muitos hoje estão cursando medicina, estão cursando áreas da saúde, eles têm essa grande importância de trazer a meditação para a rotina deles. E como futuros profissionais de saúde, eles percebem que assim, o estresse é muito alto. E saber gerenciar e regular esse eixo de estresse fez toda a diferença para eles acessarem a faculdade, porque eles realmente precisavam dessa disciplina, mas o mais interessante é eles encontrarem a rotina adequada a essa realidade deles, né? Porque o universitário também ele tem uma rotina muito incerta e adequar a rotina da meditação, a rotina da relaxação, a rotina de uma prática saudável faz toda uma diferença. Sim. Né? E se desde o quanto antes a pessoa aprender a regular suas emoções, né, e a conhecer suas emoções através dos sinais do corpo, essa pessoa vai ser provavelmente um adulto mais saudável mentalmente, no sentido de que ele vai aprender a lidar com as suas dificuldades. Isso é uma das coisas que a gente usa muito por conta dos nossos projetos socioemocionais, exatamente a partir do trabalho de meditação, quando ele consegue fazer essa ancoragem, esse centro, ele consegue ter esse diálogo com esse interior dele, né, com essa inteligência intrapessoal dele, e a partir daí construir uma relação com o social, né, uma relação com a sociedade, essa inteligência sociopolítica emocional, ou seja, como ele interage na sociedade, porque às vezes o adolescente ele sai da escola e esse amadurecimento não está completo. Então ele ainda leva a algumas determinadas atitudes que ele tem lá na escola, ainda ele traz para a faculdade, ele leva um tempo até ele se solidificar como um indivíduo agindo na sociedade e que vai ter um papel lá na frente. Esse amadurecimento emocional é muito importante também. Sim, concordo plenamente com você. Né? E realmente, assim, quando ele sai do ensino médio, ele ainda é um adolescente, vai para a faculdade. E muitas vezes decisões pesadas, difíceis, estão nas costas, né? Do tipo, escolher uma carreira, para aqueles que vão para a área de saúde, por exemplo, começar a defrontar com sofrimento de verdade, com doença, né? Isso lembra um pouco a história do Buda, que era aquele príncipe todo protegido, né, num seu palácio, né? De repente ele descobre que existe envelhecimento, doença e morte, né? De certa maneira é o que acontece com boa parte dos adolescentes hoje em dia de classe média ou classe rica, né? Eles viveram a vida nos seus palácios, entre aspas, protegidos, e de repente quando eles vão, né, para a vida, eles realmente conhecem o que é sofrimento, né, doença, morte, né? E é um choque que deve trazer uma série de questões,
né? E a realidade, né? Como lidar com essa nova realidade, né? Se eu não lidei com ela por 17, 18, 19 anos ou 20 anos, né? E aí, de repente, eu sou colocado, né, face a face com tudo isso, tá? Então, enfim, é um desafio, né? E se você se conhecer um pouco mais, se você souber lidar melhor com essas impressões, essas fortes emoções que surgem, acho que você tem mais chances de sair de tudo isso ileso como um adulto mais maduro, né? E, e conseguir superar várias dificuldades, né, que são inerentes a essa situação. Uma mente uma mente mais resiliente, uma mente mais contemplativa, uma mente que consegue absorver essa realidade e manter uma sanidade interna. Deixa eu te fazer uma pergunta. Com relação a essa pandemia toda, como é que você está enxergando a nossa sociedade se reavaliar como sociedade diante dessa reavaliação de hábitos que a gente está sendo obrigado a viver? Eu acho que nesse aspecto específico está sendo ótimo, né? Porque finalmente acho que a gente está parando para pensar no que consumia antes e no que está consumindo agora e está vivendo bem, né? Com esse consumo menor, tá? A gente está começando a distinguir um pouco o que é necessidade do que é conforto e do que é luxo. Uma sociedade que não consegue diferenciar o que é necessidade, conforto e luxo está fadada a se autodestruir, né? Porque o luxo vira necessidade, o conforto vira necessidade e quem realmente precisa, né, satisfazer necessidades básicas não consegue, né? Então eu acho que sem dúvida nenhuma está sendo nesse aspecto específico um grande aprendizado para todos nós, né? Eu mesma estou me percebendo conseguindo fazer de forma mais clara esse tipo de diferenciação, né? E está sendo também, hoje de manhã eu estava conversando com a Mariana Ferrão numa live, e justamente surgiu essa questão, né? Então, o quão bom está sendo para nós aprendermos, né, a consumir de uma forma diferente. Só espero que na hora que a quarentena estiver liberada, né, as pessoas não tenham um ataque de consumo reprimido, né, e acabem fazendo loucuras por aí. Eu acho que mais do que nunca esse olhar para a gente mesmo ele tem que continuar no pós-pandemia, senão não vai ter adiantado nada. A gente não vai aprender nada com essa situação. A lição a gente recebeu, né? Agora, ter aprendido é a próxima etapa, né? Porque vai ser um novo normal depois. Pelo menos a gente na área escolar, a gente entende que a gente vai ter um tempo até voltar ao normal e a gente está também questionando como é que vai ser essa volta, né? Amigos com saudades, as turmas não vão vir todas de uma vez. Então, esse questionamento, né, ele está muito presente. E esses novos hábitos, né? O que é importante, o que é essencial, o que é uma busca clara por segurança, o que é uma busca clara por prazer, né? Um pouco daquela ação regulatória dentro da gente, né? Que pelo menos na prática da meditação é um pensamento claro, objetivo sobre o que é essencial, o que não é essencial, né? Então essa questão eu vejo muito presente durante esse aprendizado da quarentena diante de uma realidade. A gente está lidando com uma doença fatal, né? E o seu alerta ele está em ação e ao mesmo tempo você tem que equalizar esse alerta para você ter clareza para as próximas ações e o novo normal que vai decorrer da quarentena, né? E lembrar que a quarentena mesmo pode acabar, mas as medidas de proteção vão ter que continuar, né? Continua. Enquanto você não tiver uma vacina, não tiver um tratamento realmente eficiente, que não leve tanta gente para UTI e ventilação, né? A realidade é que nós vamos ter que continuar, né, evitando abraço, evitando proximidade, evitando tudo.
A gente só vai estar liberado para andar mais nas ruas e socializar, né? E se a gente abusar, vai voltar tudo para a quarentena de novo. É, infelizmente. Elisa, você gostaria de falar um pouquinho acerca de um projeto da ONG que eu cuido? Então, essa questão da Eu Cuido, né? É uma ONG que foi uma iniciativa do João Paulo Pacífico, um empresário da área financeira, né? Ele tem um grupo, o Grupo Gaia, mas ele sempre está envolvido em ações sociais, né? E nesse momento ele resolveu ajudar mulheres em condição de risco social, incluindo ex-detentas. Muitas delas são mães com crianças, né, passando necessidades, tá? Então, a ideia do eucuido.org.br foi de criar máscaras, que essas mulheres possam costurar as máscaras, elas são de muito boa qualidade, né? E cada máscara que você compra, você está dando uma máscara para uma pessoa em condição de risco que não tem como comprar. Né? Então, é você entrar no site eucuido.org.br e você pode adquirir as máscaras, né? E você tem duas opções, inclusive. Né? Se você não estiver precisando de máscara agora, doa todas. Né? Acho que a ideia agora é realmente ajudar essas mães que estão fazendo as máscaras e ajudar as pessoas que não têm condições de comprá-las e com que elas consigam receber. Porque, na verdade, se a gente for usar as máscaras de forma correta mesmo, a cada 2 horas, mais ou menos, a gente tem que trocar de máscara, né? É uma coisa praticamente inviável para boa parte das pessoas, tá? Então, a ideia com esse projeto é que realmente mais máscaras possam chegar a pessoas em vulnerabilidade. E essa iniciativa também tem apoio do Hospital Israelita Albert Einstein. E uma última pergunta, antes da gente começar a ler as colocações que o pessoal fez aqui. Que dicas que a senhora está dando? Por exemplo, eu tenho vários alunos adolescentes agora que eles estão numa fase de reavaliação. Uma boa prática meditativa para eles. O que a senhora indicaria? Olha, eu acho que não tem uma prática meditativa específica para adolescentes, né? Mas o que eu recomendaria muito, como é uma fase que você tem muito hormônio, muita coisa mexendo com o seu corpo, eu acho que meditação sentada apenas não é suficiente. Eu recomendaria fazer as aulas de yoga, né? Eu acho que ajuda você a regular o seu organismo, né, junto com aprender a ter um foco maior. Né? Na verdade, quando se fala em yoga, a gente está embutindo a meditação junto. Né? Não existe, na visão do yoga, uma meditação separada, né? É uma parte do processo, na verdade. Então, eu recomendaria focar muito no corpo. Então, acho que o yoga para o adolescente seria uma boa porta de entrada para esse caminho meditativo. Legal. Eu vou dar uma olhada aqui, porque o pessoal colocou um monte de perguntas, né? Só para a gente dar uma olhada aqui. Deixa eu ver, a galera. Bem, um monte de gente te mandando um abraço, falando que a senhora é incrível. A senhora não, né? A gente é combinado, né? Poxa vida. Tudo bem. Eu vou chamar de senhor, hein? Senhor Maurício. Lá no colégio eu sou tio Maurício, né? Mas tudo bem. Vou chamar de tio, viu? Aqui. Não, mas eu, pelo menos, eu tenho essa mania. Às vezes o pessoal fala, para um pouquinho, cara, mais informal. Tá bom. Deixa eu ver, tem passado umas perguntas boas aqui, negócio que eu e o teclado aqui, a gente está tentando se entender aqui. Um instantinho. Deixa eu ver se eu consigo te ajudar aqui também. Ela é maravilhosa, é fera, tive a honra de estudar com ela.
ver aqui. Tem uma pergunta aqui, ó. De... Sobre a história do vírus para crianças e equipe, traduzindo, pode ser muito útil em aulas de yoga, meditação para crianças por pais e professores. Os personagens, né, do Senhor Coron, vocês podem buscar e baixar, inclusive, no YouTube, né? Se você colocar Senhor Coron, você vai encontrar lá, inclusive nas várias línguas, né? Tá com o Mister Coron também, enfim, né? E basicamente ele traz o personagem, o Senhor Coron, que é o coronavírus, né? E traz uma série de outros personagens, que é medo, desânimo, né? Que acompanha o Senhor Coron, mas que a gente também, e que são importantes, né? A gente perceber que está com medo, que está desanimado, é muito importante. Então, a gente tem que dar atenção para isso, tá? Essa é a mensagem inicial para as crianças. Mas que as crianças também podem optar por outras companhias, como a esperança, o otimismo, né? E que são outros personagens, né? E para que a gente possa acessar a esperança e o otimismo, a gente pode contactar a pausa. Né? A pausa, então, é o personagem que está lá com as perninhas cruzadas de meditação, né? E até no final a gente ensina a criança a respirar devagar para conseguir fazer uma pausa. Não é, claro, nenhuma aula de meditação, a gente não tinha essa pretensão, mas ajudar a criança a inspirar, se reter um pouco o ar e soltar o ar devagar. Né? Que essa pausa já pode ajudar ela a contactar, então, né, a esperança, o otimismo, enfim, né? A alegria. É isso. Tem mais uma pergunta aqui. Meditação não é recomendada para crianças? Se não tem como fazer uma introdução, a relaxação seria esse preparo? Eu acredito que meditação no sentido tradicional para uma criança pequena, né, não é nem possível, porque a atenção dela é muito dinâmica. Né? Mas você fazer a relaxação, né, enfim, seria uma oportunidade dela brincar um pouco, conhecer as partes do corpo dela, enfim, né? E se ela associar isso à respiração, já pode ser uma boa prática, inclusive para ajudar ela a relaxar e dormir. Né? Isso é verdade. Posso até fazer uma complementação, Eliana? Claro. Uma das coisas que faltou todo o nosso trabalho dentro do portal, porque assim, também a gente tem projetos voltados para a educação infantil. Então, a gente chama de psicomotricidade yoga até a maternal 2 e pré-1, pré-2 a gente chama de aulas de yoga, mas tem alguns pontos bem claros. Primeiro, que a meditação ela passa por um processo de desconstrução da etapa lógica que organiza pensamento. Então, a criança está construindo isso, eu não posso desconstruir o que ela está construindo. Então, todo o nosso trabalho de meditação é baseado em atenção sensória, concentração sensória, para que ela possa fazer a regulagem dos seus sentidos e entendimento a partir deles. É a partir dos sentidos que o corpo está interpretando o mundo. E todo o mecanismo de luta e fuga reage diante desse calibre. Então, todos os nossos protocolos para a educação infantil estão muito dentro de controle ventilatório, qualidade de atenção, qualidade desse uso da respiração e do trabalho postural para reconhecimento do esquema corporal. Para o quê? Para melhoria da qualidade da fala, melhoria da qualidade da atenção, capacidade de relaxação, reconhecimento do esquema corporal. Essa base, ela sendo cultivada, ela dá uma qualidade mais interessante lá na frente, no Fundamental 1, quarto, quinto em diante, e aí a gente está entrando numa outra fase, onde aí sim a meditação tradicional começa a ser aplicada. Tá? Lembrando que assim, a gente tem muito essa preocupação, porque senão entra no que a Elisa falou, modinha. E na escola não tem espaço para modinha, tem espaço para responsabilidade. Desculpa, Elisa. Não, ótimo. Perfeito. Aí, seguindo aqui... Estou vendo aqui o Milton, meu amigo, está aqui também. Pessoal mandando tchauzinhos.
Adorei. Ótimo recorte de benefícios criança versus consumos em tempo de quarentena. O que vamos consumir pós-quarentena? O que será a educação e como receberemos nossos alunos no pós-pandemia? Difícil de responder essa pergunta neste momento, né? A gente está no olho do furacão, né? Tá calmo, mas o texto vem depois. Vai se manter o distanciamento, em especial nas escolas públicas. Na verdade, em qualquer escola, mas como manter o distanciamento, né? Esse é um questionamento que a gente está, tipo assim, espaçamento de carteira, a gente está vendo a questão voltada ao mobiliário, o mobiliário escolar, como esse mobiliário vai ser readequado. Né? A Thaís, ela está aqui com uma pergunta. Será que teremos uma pandemia de patologias, de psicopatologias, de patologias psicológicas, né? Será a meditação mais vista, percebida, com mais ênfase e valorizada, valorização? Bem, eu acho que ela já está sendo valorizada, eu só temo que ela fique hipervalorizada, né? No sentido de que aí vem a história da panaceia, né? Então agora a meditação vai solucionar o meu problema, eu estou ansioso, eu vou meditar, minha ansiedade vai acabar, meu medo vai acabar, né? Eu vou ficar mais consciente agora, né? Na verdade, eu acho que quem está se beneficiando, para falar com muita sinceridade, quem está se beneficiando da meditação nesse momento da pandemia é quem já meditava. Com certeza. Né? Algumas pessoas que estão começando a meditar agora também estão se beneficiando. Por quê? Porque tem uma disciplina e conseguem fazer com regularidade. Então, elas estão começando a incorporar isso como um hábito e estão se beneficiando também. Mas aquelas que só vão praticar na hora que começam a sentir que estão sufocadas, elas não vão se beneficiar. Né? Ou vão se beneficiar muito pouco. Ou vão achar que meditação não serve para nada. Viu só, olha, eu estava ansioso, estava quase com uma crise de pânico, quis meditar e nem consegui. Olha, isso não funciona, né? Na verdade, é uma distorção e a falta de conhecimento de como funcionam essas coisas, né? A gente tem um protocolo no hospital que, felizmente, nós começamos a treinar algumas unidades, em especial de pronto atendimento, no ano passado. Então, esse protocolo se chama Foco na Consciência. É um protocolo que eu desenvolvi para o pessoal da segurança do colaborador. Quando chegou esse ano, a hora da pandemia, quem já estava treinado virou para a gente até numa entrevista que o pessoal começou a retomar semana passada. Nossa, vocês sabiam que ia ter pandemia? Né? Porque o treinamento que a gente fez parece que foi feito para agora. Não foi feito para agora. A ideia é que as pessoas comecem a praticar no momento em que elas estão bem. Se elas começarem a praticar com regularidades, tanto yoga, quanto meditação, quanto tai chi, quanto seja lá o que for, né? Na hora que chegar a crise, elas vão conseguir passar de forma melhor. Concordo plenamente com a senhora, é um preparo, é um trabalho prévio. A gente vê isso muito com alguns adolescentes, exatamente assim, com o recurso da meditação eu consegui regular aquele estado de ansiedade pré-prova, eu consegui regular uma conversa séria que eu precisava ter, e hoje na pandemia são esses adolescentes que estão ensinando aos pais. Uma outra amiga minha que é professora, ela fez uma pesquisa, né, no trabalho dela, né, uma pessoa muito legal, e ela falou assim, 70% de quem respondeu o questionário eram alunos que vieram por conta da pandemia. E desses 70%, 90% vão continuar praticando yoga, meditação, relaxação, né, pós-pandemia, porque encontraram nesse recurso um bom apoio. Né? Porém, é aquilo que você colocou. Tem sempre essa coisa assim do bote salva-vida, pílula mágica. Eu gosto de falar na escola, yoga meditação não é pílula mágica, depende do seu comprometimento em trabalhar a técnica, e porque quando vier a dificuldade, você tem uma ferramenta que você pode usar a seu favor. Né? E isso é o que eu vejo, assim, teve uma busca
pela parte de autoajuda agora na pandemia, né? Eu faço um apoio num canal, né, bem legal, chamado A Chave da Questão, em que o grupo de psicólogas ela dá apoio gratuito para pessoas que estão com diversas psicopatologias, problemas, ansiedades, questões, pelo fato de estar no isolamento, né? Então a gente promove aulas, atividades, o canal está com bastante coisa. E isso é bem interessante porque você vê que a sociedade ela cria um movimento para auxiliar dentro do que é possível, né? Mas é uma boa ferramenta, só que você não e comprometimento. Exato. Elisa, quero te agradecer muito, né, a sua participação aqui com a gente no portal. Somos seus fãs a longa data, né? Trabalho com um monte de gente que adora você. As suas pesquisas para a gente são um bálsamo, porque tanto para a área da saúde quanto para a área da educação, é diferente quando a gente trabalha com evidências científicas, quando a gente trabalha com bases de pesquisa, né, e a gente pode repassar isso à frente com mais responsabilidade. E o que a senhora gostaria de falar agora? Eu vou falar para o tio Maurício, que acabou de chamar a senhora de novo. Ai. Não, o que eu acho assim, a principal mensagem eu acho que é essa. O importante é você treinar fora da crise, né? Não apenas na crise. Porque daí você não vai passar por tantas turbulências quando vierem as crises. Infelizmente, a gente tem que entender que vão vir outras, né? Não é ser catastrofista nem nada, mas boa parte dos infectologistas, né, acredita que seja possível virem outras pandemias. Mas fora isso, nós temos que entender que nós estamos num planeta pré-degradado, ecologicamente falando. E não sei se os governantes, principalmente, que têm o poder de decisão sobre coisas importantíssimas em relação à poluição, em relação ao uso dos recursos naturais, vão estar conscientes o suficiente para evitar grandes tragédias, né? Então, nós vamos ter que ser resilientes, né? Mas ter aquela resiliência enraizada, né, profundamente. E para isso a gente tem que praticar com regularidade, né? Tenha crise, não tenha crise. Tenha crise, não tenha crise. Nós temos que praticar. É isso. Gratidão pelas suas palavras, Elisa. Adoramos. O seu perfil no Instagram, quem não conhece, vocês podem acessar por aqui. Sigam a professora Elisa. É fácil de achar ela no Google Elisa também. Cozassa. Elisa com S, Cozassa é K-O-Z-A-S-A. Tá certo, então. Então, Elisa, gratidão. Namastê. Obrigada. E quem quiser assistir pelo YouTube, né, ou pelo Facebook agora, vamos começar com uma live pela Associação Palas Atena. Né? Nós estamos fazendo essas lives para tentar arrecadar fundos para que a Palas Atena, que é uma grande associação filosófica aqui em São Paulo, né, importantíssima, ela que trouxe talvez os primeiros professores de meditação, né, de diversas tradições aqui para o Brasil, e está passando por uma situação bem difícil no momento, então assistam a live e colaborem, tá bom? Joia. Valeu. Elisa, gratidão. Obrigada, Tchau, tchau. Maurício. Tchau, tchau. Nada, tchau, tchau.